Capítulo 785. Rua Boquilund, número 100, em um canto do jardim da residência do Portland Moment. As muitas formigas e vermes que se reuniam ali se dispersaram lentamente à medida que a sensação fria e assustadora desaparecia. Aquela pessoa com poderes extraordinários provavelmente não tem nenhuma experiência. Com seu objetivo alcançado, Hazel assentiu indiscernivelmente antes de se virar rapidamente e passear pelo jardim. Ela não estava com pressa de voltar, pois apreciava o luar carmesim, o ar frio e o leve perfume floral. Depois de um longo tempo, Hazel parou de caminhar e saiu do jardim, entrando no corredor do primeiro andar. Neste momento, além dos convidados que ainda jogavam Texas Hold'em, muitas senhoras e senhores se despediram. Momentos depois de Hazel encontrar sua mãe, Madame Rihanna, ela viu seu pai, o membro do parlamento Matt, e alguns outros cavalheiros descendo enquanto conversavam com expressões animadas. Você está pronto para ir para casa? Você tem que visitar um convidado muito importante amanhã de manhã. Enquanto Rihanna gesticulava para que a filha se aproximasse, ela caminhou em direção ao marido e cumprimentou os outros com um sorriso. Matt assentiu e disse: Eu adoraria experimentar outro charuto de Portland, se não fosse por esse assunto. Rihanna olhou para Willis, Duane Dantes e companhia, e perguntou de passagem: Senhores, do que vocês estão falando? Parece interessante. Matt virou o corpo para o lado e disse com um sorriso. Duane disse que encontrou fantasmas quando estava no continente sul. Ele e seus companheiros acordaram de repente no meio da noite e não conseguiram abrir os olhos. Seus corpos estavam pesados, como se alguém os estivesse pressionando. Eles usaram muita força antes de escapar de tal estado e deixaram suas camas. No entanto, descobriram que seus quartos eram extremamente frios. Você pode não saber disso, mas o clima em Balan Leste é quente na maior parte do tempo. Então, Duane e seus companheiros seguraram rifles de caça de cano duplo e ficaram de guarda a noite inteira. Eles deixaram freneticamente a cidade depois que o sol nasceu. Depois de ouvir isso, Madame Rihanna olhou para Duane Dantes com grande interesse. Isso é verdade. Os fantasmas realmente existem? Klein balançou a cabeça com um sorriso. Isso eu não tenho certeza. Talvez meus companheiros e eu tivéssemos acabado de viver uma aventura angustiante e nossos corpos e mentes não estivessem nas melhores condições. Isso pode ter resultado em todos os tipos de problemas. As histórias que ele contou foram provenientes de uma das experiências de Anderson. Quando o caçador mais forte do Mar da Névoa estava explorando um templo na floresta primitiva, ele se deparou com um espectro, criando uma fuga em grande escala durante a noite. Fantasmas. Hazel virou a cabeça para olhar para o jardim enquanto os cantos de sua boca se curvavam ligeiramente antes de ela se conter. Ela não disse uma palavra enquanto ouvia silenciosamente seus pais se despedindo do resto deles antes de voltarem para casa juntos. Tarde da noite, Hazel, que havia colocado um roupão de dormir, foi até a varanda e ficou atrás de uma fresta nas cortinas. Ela olhou para o bueiro de esgoto na rua Boquilund. Ao olhar para ele, seu rosto gradualmente ficou pálido, como se ela tivesse recordado uma experiência cheia de dor e horror. Ela se forçou a retrair o olhar, respirou fundo 2 vezes e se virou para caminhar até a cabeceira da cama. Durante esse processo, mordeu suavemente o lábio e murmurou silenciosamente. Provavelmente era um espectro. Definitivamente. Preciso de itens ou amuletos no domínio do sol. Enquanto Hazel olhava para o bueiro, Klein também fazia o mesmo. Já se passaram dias. Eu me pergunto o quão bem aquela demônia, Trice, se recuperou e se ela foi embora ou não. Felizmente, depois que Hazel levou um susto meu, ela não se atreveu a se aproximar do bueiro.
O olhar de Klein passou pelas lâmpadas pretas da rua enquanto assentiu levemente. Ele abriu a cigarreira de ferro e fez sua marionete aparecer no espelho de corpo inteiro. Ele já havia decidido enviar Senor pelos esgotos para verificar a área e confirmar o estado de Trice. Ele não queria que aquela demônia causasse nenhum problema. Além disso, os esgotos estavam fisicamente próximos demais de sua identidade como Duane Dantes. Klein não queria mais que Trice estivesse por perto, desejando que ela pudesse se recuperar logo e agir. Isso a levaria a deixar a rua Boquilund. Ter o Almirante de Sangue aparecendo de vez em quando preencheria o cenário de personagem que criei anteriormente. Ele não mora nas proximidades e, como os esgotos contêm um segredo, muitas vezes vagueia em busca dele. Enquanto Klein pensava, fez a marionete com o antigo chapéu triangular saltar para a superfície do poste de luz antes de passar pela tampa do bueiro na forma de espectro, aproximando-se rapidamente da bifurcação escondida onde Trice se escondeu. Antes de chegar ao beco sem saída, Senor, que tinha visão noturna, percebeu que a área estava vazia. Ela já se recuperou e foi embora? Klein pensou enquanto fazia a marionete seguir em frente, parando no local onde Trice estava sentada anteriormente. Ele descobriu que o lugar estava arrumado. Não só o chão não estava lamacento e úmido, como até o musgo nas paredes e nos cantos havia desaparecido. Também não sobrou comida. Aquela pessoa se tornou germofóbica depois de se tornar mulher? Não, talvez ela fosse assim para começar. Com a visão de Senor, Klein examinou a área e determinou que ou Trice não tinha ido embora, ou não tinha ido embora há mais de um dia, caso contrário, seria impossível manter a limpeza do local. Assim que esse pensamento passou por sua mente, passos leves soaram no ouvido do espectro. Sob seu controle, Senor refez os passos e não ficou surpreso ao ver Trice em seu vestido preto. Esta demônia tinha seu lindo cabelo preto caindo em cascata, ao contrário de colegas de sua idade que tinham penteados diferentes. Foi simples e arrumado. Combinando com seu rosto pálido que acabara de recuperar um pouco de sua vermelhidão, Trice parecia uma flor sonhadora que desabrochava silenciosamente na noite. Como esperado de uma demônia. Felizmente, há uma marionete entre nós, caso contrário, eu acabaria me atraindo por ela. Uma pessoa morta não será atraída. Não importa o quão charmosa seja uma demônia, não há como fazer o falecido sair de uma tumba como um zumbi. Klein satirizou enquanto olhava para Trice, que tinha uma expressão vazia, mas estava secretamente cautelosa, tendo liberado os fios invisíveis. Onde você foi? Trice ergueu as sobrancelhas e disse: Você gostaria de fazer suas necessidades onde dorme? Pensei que uma demônia não precisaria usar o banheiro. Klein fez um comentário autodepreciativo e fez Senor rir. Você está se referindo a mijar e cagar? Ele deliberadamente fez a marionete dizer tais palavras, pois combinava com a personalidade de um pirata grosseiro como o Almirante de Sangue. Trice franziu a testa indiscernivelmente e disse: Há mais alguma coisa? Senor não continuou no assunto e disse: Parece que você quase se recuperou. Trice sorriu. Nada mal. Eu irei embora amanhã. Ela fez uma pausa enquanto estreitava ligeiramente os olhos esbeltos. Para ser franca, às vezes duvido que você seja o verdadeiro Almirante de Sangue. Claro que é real. Você deveria perguntar se ele está vivo ou morto. Com seu interesse despertado, Klein fez Senor perguntar: Por que você diz isso? O olhar de Trice analisou o rosto do espectro e disse: Dizem que o Almirante de Sangue é alguém que se entrega a seus desejos e não tem resistência a mulheres e homens bonitos. Mesmo assim, não vejo nenhuma centelha de desejo quando você me encara.
Acredito que o verdadeiro almirante de sangue teria adicionado ao acordo a condição de fazer algo que eu não gostaria. Klein deliberou por 2 segundos e fez Senor dar um sorriso autodepreciativo. Tenho medo de me perder no prazer e acabar sendo controlado por você. A expressão de Trice mudou instantaneamente. Esta foi de fato uma das razões pelas quais ela levantou o assunto. Para uma demônia do prazer, os Beyonders que habitualmente se entregavam a seus desejos eram presas naturais. Klein ignorou ativamente o assunto e fez a marionete dizer: "Você vai procurar o alvo amanhã?" Muito claramente, o capitão da guarda real conhece você e sabe como você é. Afinal, você foi usada por eles para ficar ao lado do príncipe Edessac. Klein acrescentou silenciosamente. Trice abaixou a cabeça e olhou para os dedos dos pés antes de rir. Descanse em paz, tenho o plano perfeito. Enquanto falava, ela virou o corpo de lado e olhou casualmente para o fundo dos esgotos. Se você partir daqui, no final da sexta bifurcação à esquerda há uma passagem escondida. Apresenta sinais de atividade humana prolongada. Descobri isso enquanto caminhava nos últimos dias. Acredito que tem alguma coisa a ver com aquela garota, né? É também a razão pela qual você está aqui. Passagem escondida? Klein não confirmou nem negou. Ele fez Senor sorrir e dizer: "Você descobriu alguma coisa?" Trice balançou a cabeça. Não havia nada. Talvez apenas um determinado caminho, ou alguém com um item específico, possa encontrar as pistas. A intuição de um saqueador ou algo relacionado a Hazel. Klein não fez Senor continuar no assunto enquanto pressionava a mão no peito e se curvava com um sorriso. Desde que você se recuperou, posso ficar tranquilo. No momento em que ele disse isso, desapareceu de repente. Trice concentrou os olhos em um olhar fixo, mas não adiantou. Somente quando os fios invisíveis que ela havia liberado foram atingidos por uma brisa ela retraiu o olhar, confirmando que o almirante de sangue realmente havia partido. Naquele momento, Klein trouxe o espectro de volta ao bueiro sem tentar explorar o local mencionado por Trice. Houve 3 razões para sua decisão. Primeiro, ultrapassou 100 metros. Segundo, ele suspeitava que não encontraria nada, já que não era do caminho do saqueador, nem tinha os itens correspondentes. Terceiro, Trice ainda estava por perto. Reticências. Force acordou naturalmente em uma manhã de domingo ao se levantar para se lavar. Enquanto mastigava uma torrada fresca, ela pegou uma pilha de itens em sua caixa de correio. Ao caminhar até a mesa de centro com uma xícara de café, ela folheou casualmente os itens e descobriu uma carta-resposta pela qual estava ansiosa. Jogando fora os papéis, contas e outras cartas, Force rasgou o envelope. O professor já está em Backlund? Force leu rapidamente a carta enquanto murmurava surpresa. Ao mesmo tempo, ela viu a torrada em sua boca cair no chão. Ponto.